Fala, sétimo ano, beleza? Então, gente, olha só. Vamos continuar corrigindo a nossa revisão que a gente parou na última aula, beleza? Eu não vou fazer toda a revisão do início, desde a pergunta de número um, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, muito grande. Eu já ditei isso em sala para vocês. Quem não tiver pego as respostas das questões anteriores, busque com os seus colegas. Beleza? Pessoal, olha só. Vamos começar, tá? Mas antes, aquele recadinho de todo vídeo nosso, tá? Se tiver uma música de fundo, é o bar aqui em frente de casa, tá? Que bota essa música alta pra caramba, até altas horas, eu não tenho o que fazer, tá? Vamos lá, pessoal. Se eu não me engano, a gente falou na questãozinha de número 8, né? Diferencia os tipos de indústria. Pessoal, são basicamente 3 tipos. Indústria de base, indústria de transformação, também chamada de bens de capital, tá? E indústria de bens de consumo. Vamos aprofundar isso um pouquinho mais, vamos lá. Indústrias de base, basicamente são... Basicamente, ficou engraçado. As indústrias de base são aquelas focadas na exploração da matéria-prima necessária ao processo produtivo. Então, uma indústria de base, ela vai retirar da natureza, por exemplo, minerais metálicos. Minerais metálicos esses que depois serão utilizados na produção de máquinas, produção de carros, produtos diversos. Beleza? Essa é a primeira indústria, indústria de base. A segunda, indústria de transformação, também conhecida como indústria de bens de capital. Olha só, essa indústria, ela já vai pegar a matéria-prima explorada pelas indústrias de base e vai transformar. Na indústria de transformação, então ela vai transformar a matéria-prima em uma outra coisa, como por exemplo uma máquina. Então as máquinas, tratores, enfim, são basicamente desenvolvidas nas indústrias de transformação, também chamadas de bens de capital. Beleza? E o terceiro tipo de indústria que nós temos são as indústrias de bens de consumo. Basicamente quem pega, né, o produto das indústrias de transformação e utiliza esses produtos para a produção de novos produtos. Então, digamos que na indústria de transformação foi feita uma máquina. E essa máquina ajuda a aumentar a velocidade da produção de porta de carro, sei lá. Uma indústria de bens de consumo pega essa máquina feita, coloca no seu processo produtivo para fazer a porta do carro. Beleza? As indústrias de bens de consumo basicamente se dividem em 2 tipos. Indústrias de bens de consumo duráveis e indústrias de bens de consumo não duráveis. Bens de consumo duráveis, carro, máquina de lavar e por aí vai, geladeira. Agora, indústrias de bens de consumo não duráveis, indústrias têxteis, quem faz roupa. Indústrias alimentícias são produtos que vão estragar muito rápido, beleza? Então percebam como os 3 tipos de indústria se interconectam, se comunicam. Indústria de base é a primeira, é quem vai retirar a matéria-prima da natureza. O segundo tipo é a indústria de transformação, também conhecida como indústria de bens de capital, que pega a matéria-prima explorada pela indústria de base e transforma em uma outra coisa, em um outro produto. E o outro tipo de indústria que vem na sequência são as indústrias
de bens de consumo. Essas, por sua vez, se dividem em indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Tranquilo, gente? Então escreve assim no seu caderno. Vou falar rápido, porque como é que é um vídeo, a gente consegue desacelerar, voltar, enfim. Coloca assim, ó. Primeiro tipo de indústria, né? Indústrias de base. 2 pontos. São as indústrias que retiram a matéria-prima da natureza. Ponto. Embaixo. Indústrias de transformação. São as indústrias que transformam as matérias-primas exploradas pelas indústrias de base. E o último tipo de indústria, coloca assim, indústrias de bens de consumo, 2 pontos. Estas são divididas em indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis, ponto. Produzem produtos que irão de encontro diretamente com o mercado consumidor, que somos nós, beleza? Enquanto as indústrias de base produzem produtos que vão ser comprados, utilizados, recebidos pelas indústrias de transformação, as indústrias de bens de consumo produzem produtos que vão de encontro com você, com seus familiares, com seus amigos, com todas as pessoas. Tá? O iPhone é feito numa indústria de bens de consumo duráveis. Por exemplo, a geladeira é um outro exemplo. Tá? Questão 6, número 9. Qual a relação entre a organização do espaço industrial global e os impactos ao meio ambiente? Pessoal, olha só. Como que se dá a organização do espaço industrial global? Em rede. Como assim, Almir, em rede? Pessoal, não existe, hoje em dia, um produto, quanto mais complexo, inclusive, mais isso ocorre, um produto que é produzido em um único país. Esquece. O iPhone, por exemplo, que é o que vocês mais têm aí na sala, ele é feito em vários países. Inclusive, até 2020, a mesma fábrica que montava os iPhones na China, que era a Foxconn, também montava os Galaxy da Samsung. A mesmíssima fábrica, com os mesmos trabalhadores e grande parte da matéria-prima disponível. Era igual. Tá? Então, hoje em dia, o processo produtivo se dá pulverizado por vários países. Ou seja, a minha empresa, se ela for norte-americana dos Estados Unidos, a sede dela vai ficar aonde? Nos Estados Unidos. O centro pensante, a maior parte das pesquisas, a parte de design, a parte realmente pensante do processo produtivo, fica no país de origem. Agora, a parte que é mais, não precisa de uma mão de obra tão qualificada, essa parte já fica nos países pobres, nos países subdesenvolvidos, nos países emergentes, ou seja, no sul global. Então, o espaço industrial global, ele basicamente se dá da seguinte forma: o norte global, rico, com as principais sedes das principais empresas multinacionais do planeta, enquanto o sul global fica com as montadoras. E aí você pode me falar assim, pô, me saquei, mas a Austrália, ela está ao sul da linha do Equador, então ela está no sul global, mas ela é considerada um país desenvolvido. Galera, olha só, a Austrália, sim, ela é considerada um país desenvolvido. Só que, pelo fato dela ser um país desenvolvido com uma economia muito semelhante com a de países do norte global, ela é encaixada no norte global.
Tem até um mapa que mostra isso, que é uma linha que vai dividindo assim o mundo, né? Passa pela linha do Equador, quando chega na Austrália, desce, pega a Austrália e volta a subir. Então a Austrália, por mais que ela esteja no sul global do ponto de vista geográfico, do ponto de vista econômico, ela faz parte do norte global. Tranquilidade. E países como o México, que ficam ali do ponto de vista geográfico acima da linha do Equador, por terem uma economia mais fraca, são postos como pertencentes ao sul global. Beleza? Então, a lógica é essa, como que se estrutura a organização do espaço industrial global. No norte, basicamente esse espaço global, espaço industrial global, ele está em rede, pulverizado. O que isso quer dizer? As indústrias estão localizadas em vários países. O centro pensante, a sede das indústrias, das empresas, fica no norte global, enquanto que as suas fábricas, as suas montadoras, as suas indústrias, essas vão para o sul global, para os países de economias menores, para os países mais pobres. Por quê? Porque nesses países é mais barato de se produzir. Um norte-americano, para entrar na fábrica e começar a trabalhar, exige salários muito maiores, enquanto que um sul-americano, para começar a trabalhar, exige, se dá para colocar esse termo, né? Exige salários muito menores. Exige não, recebe salários muito menores. Beleza? E como as economias são menores, é muito comum que os países subdesenvolvidos vivam uma situação de desigualdade social muito grande, em que as pessoas simplesmente querem trabalhar. E para quem simplesmente quer trabalhar porque está passando por uma situação social e econômica muito perversa, qualquer dinheiro é dinheiro. Tranquilo? Então coloca assim no seu caderno como resposta. Já estava esquecendo de comentar um ponto importantíssimo. Acaba indo de encontro com isso que eu falei, né? Eu expliquei como que é a organização do espaço industrial global, mas não expliquei a relação dele com os impactos ao meio ambiente. Foi mal, gente. Olha só. Lembra, eu acabei de falar que essas empresas multinacionais colocam as suas fábricas, as suas indústrias no sul global porque ela é mais barato de se produzir? Então, se preocupar com o meio ambiente também é caro, tá? Significa utilização de novas tecnologias que impactam menos o meio ambiente, respeito à legislação ambiental desses países, né, o que implica em não jogar resíduos químicos em rios, por exemplo. Só que tudo isso deixa o processo produtivo mais caro. E o que essas empresas multinacionais querem? Baratear o processo produtivo. Quando a Nike tem parte da fabricação dos tênis no Sudeste Asiático, ela mandou parte do seu processo produtivo para lá. Por quê? Porque lá ela consegue pagar menos para o trabalhador e ela também não precisa se preocupar tanto com fiscalização ambiental. Então, quando a gente pensa no desmatamento na Amazônia, por exemplo, você tem uma série de empresas canadenses, desses países, né, que a gente olha e fala, nossa, como eles são um exemplo. Olha a Suíça, né? Olha a Noruega, olha o Canadá, como eles são bonitinhos, olha como eles são legais. Sabe o Canadá? Então, ele tem várias empresas que estão na Amazônia, fazendo o quê? Desmatando. Empresas de mineração, por exemplo, ou empresas do agronegócio, focando em agropecuária. Então, pessoal, quando a gente pensa nos países desenvolvidos, mandando as suas montadoras, as suas fábricas
Para os países subdesenvolvidos, para os países do sul, elas não fazem isso porque estão preocupadas em geração de emprego. Não é assim que funciona. Nunca funcionou assim. Elas vão para o sul global porque produzir no sul global é mais barato, porque elas podem explorar mais a mão de obra e a natureza, o meio ambiente desses países. A Coca-Cola, por exemplo, ela tem várias fábricas, várias estruturas produtivas no Nordeste brasileiro. Por que a Coca-Cola, ela gosta do Nordeste? Ela é fã do Nordeste? Não! É porque a fiscalização ambiental aqui no Brasil é menos rígida do que nos Estados Unidos. Sacaram? Então, qual é a relação da organização do espaço industrial global com os impactos ao meio ambiente? Escreve aí no seu caderno. As montadoras enviadas pelas empresas do norte global ao sul global focam na minimização de custos de produção, vírgula, o que implica em maior devastação do meio ambiente dos países receptores dessas montadoras. Ponto final. Tranquilo? Questãozinha de número 10. Qual é a função do sul global para a produção global? Já falei para vocês. Escreve. O sul global fica responsável pela montagem dos produtos das empresas do norte global. Ponto final. 11. Explique desemprego estrutural. Isso é um tema muito interessante, muito importante, inclusive. Só beber minha aguinha aqui. Um minutinho só. Vamos lá. Vocês vivem com isso aqui, tá? Desemprego estrutural. Vocês veem isso no dia a dia de vocês. Cada vez mais e cada vez nos próximos anos vocês vão ver mais isso, porque nenhuma profissão está livre disso. Algumas vão levar mais tempo para serem substituídas por máquinas do que outras. Quanto mais qualificado é o profissional, mais tempo vai levar para ele ser substituído. Porém, nenhuma profissão está livre disso que eu vou falar agora. O que é o desemprego estrutural? Desemprego estrutural é um fenômeno social criado a partir da substituição da mão de obra humana por máquinas. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu fui num shopping, nem lembro qual era o shopping agora, enfim, fui num shopping para almoçar, beleza? Só que eu não tava com muita fome, assim, de almoço, sabe? PF, arroz e feijão. Fiz um negócio errado, que eu não recomendo, tá? Mas eu fui comer um hambúrguer. Ponto. Fui comer um hambúrguer. E aí eu fui nesse fast food, né? E aí lá no fast food eu cheguei e eu olhei e falei, cara, onde é que eu faço meu pedido? Porque não tem ninguém aqui para me atender. E aí eu vi 3 computadores grandões assim, ó, um do lado do outro. Pá, 3 telões, tudo touch. Você chegava, escolhia o seu pedido, escolhia o suco que você queria, o refrigerante, escolhia a sobremesa que você queria, escolhia tudo. Você pagava por aquele computador, saía lá o papelzinho, né, que você tinha pedido. E depois eu peguei aquele papelzinho, fui ali, né, naquele espaço onde ficam os atendentes, né, de fast food, vocês conhecem. Aí eu dei o papel para a moça levou ao pessoal, eles fizeram meu hambúrguer e trouxeram para mim, eu comi. Enquanto eu comia,
eu refleti. Na verdade, eu refleti em todo esse processo. Desde o momento que eu entrei, não vi ninguém para me atender e vi esses 3 computadores, eu comecei a refletir, pensar. Gente, tinham mais ou menos, dentro ali daquele espaço, os atendentes e tal, 3 funcionários, pelo menos que eu tenha visto, né? 3 funcionários. A gente sabe que num fast food são necessários muitos mais funcionários para que aquilo funcione. Mas ali naquele específico, naquele momento, tinham 3. Sabe por quê? Porque aqueles 3 computadores substituíram pelo menos 5 trabalhadores que poderiam estar ali, fazendo a função que os computadores fizeram. Pessoal, desemprego estrutural é o desemprego gerado pela substituição do homem pela máquina. É quando eu falo homem, é a humanidade, tá? Pela máquina. E pessoal, isso cada vez acontece mais. É como eu falei agora, as profissões em que a mão de obra é menos qualificada, como atendente de fast food, como vendedor, vão ser os primeiros a ser substituídos, já estão sendo substituídos. E conforme a qualificação do trabalhador é maior, mais demorado será para ele ser substituído, mas ele será substituído. Mais dia, menos dia, ele vai ser substituído. Tranquilo? Então, isso é desemprego estrutural. É quando a empresa ela prefere colocar uma máquina no lugar de uma pessoa. Por quê? Porque uma máquina não recebe salário, uma máquina não tem 13º, uma máquina não engravida, uma máquina não tira férias, uma máquina é uma máquina. Então, para a empresa substituir 10, 15, 20, 25 trabalhadores, isso não importa para ela. Eu estou pensando numa escala bem menor, tá? Se a gente for para uma indústria, uma montadora de carros, por exemplo, aí o número de desempregados triplica. Nossa, aí o céu é o limite. Beleza? Então escreve assim no seu caderno. Desemprego estrutural, é o que eu acabei de falar, é a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Ponto final. Beleza? Questão 6, número 12. Qual setor da economia absorveu os desempregados industriais brasileiros? Escreve assim, setor terciário, ponto final. Como isso aconteceu? Olha só. A partir do momento em que a tecnologia passa a ser cada vez mais empregada dentro das indústrias, dentro do processo produtivo, é o que eu acabei de falar. A mão de obra humana vai sendo substituída, o que gera desemprego estrutural. E essa galera que foi desempregada foi para onde? Foi para o setor terciário, que é o setor de serviços. É a galera que vai vender cachorro-quente, é a galera que vai ser ambulante, é a galera que está entregando o seu iFood. Tá ligado? Então a lógica é essa. A tecnologia vai substituindo a humanidade, a mão de obra humana. E a mão de obra humana tem que se virar onde dá. E aonde dá é o setor terciário, é o setor de serviços, é o setor daqueles que fornecem um serviço para alguém. Professor, ambulante, advogado, médico, toda essa galera está no setor terciário, que é o setor de serviços. Beleza? Tranquilo? Tem uma outra situação também presente aqui no Brasil. Década de
70, 80, mas com muita força, década de 90, 80, 90. As principais empresas que estavam concentradas em Rio de Janeiro e São Paulo saem, se desconcentram dessas grandes cidades e buscam o interior do estado ou o interior do Brasil. E aí pensando em Nordeste, pensando em Centro-Oeste, pensando até em Norte muitas vezes. Por quê? Porque produzir em São Paulo e no Rio de Janeiro é mais caro. Então essas empresas se desconcentram dessas localidades e buscam o interior. Por quê? Porque elas conseguem explorar mais o trabalhador, pagando menos, conseguem poluir com maior tranquilidade, não precisam se preocupar com uma série de impostos. Muitas vezes se instalam em um terreno e não pagam o aluguel por esse terreno, por esse terreno, por 10 anos, e depois de 10 anos a prefeitura ou o governo do estado renova essa isenção. Então, basicamente, elas se instalam, exploram o trabalhador, a natureza, não pagam imposto nenhum, não tiram um centavo do bolso para se preocupar com essas questões e só lucram e mandam esses lucros para os países sede dessas empresas. Já que o Brasil tem uma mania de permitir que quase 90%, dependendo do setor e da economia que está falando, quase 90% dos lucros dessas empresas voltem para os seus países sede e a menor parte fica aqui. Tá? Então, quando essas empresas se desconcentram de Rio de Janeiro e São Paulo, região sudeste, né, e vão para o Nordeste ou para o interior desses estados, o que vai acontecer com aquelas pessoas que estavam empregadas? Vão ser demitidas. E vão ser desempregados industriais, que vão para onde? Para o setor terciário, para o setor de serviços. Beleza, galera? Olha só. Fizemos a nossa revisão, tá? Terminamos ela aqui. Vejam as respostas que nós comentamos em sala, tá? Façam essa revisão o máximo possível. A prova está muito parecida com essa revisão. Não deem bobeira, façam as questões e com certeza vocês vão ter sucesso. Tá, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Estudem, cara. Estudem. Assistam esse vídeo, tá? Até semana que vem. Fui.